algo que nos chama muita atenção na celebração do Domingo de Ramos é o contraste que esta celebração traz em si. A gente fica se perguntando assim, é motivo de nos alegrarmos ou é motivo de ficarmos tristes, de nos compadecermos? Em realidade, o Domingo de Ramos é uma espécie, com a bênção dos ramos e a missa, com a leitura da Paixão, é uma espécie de resumo do que vamos celebrar em toda essa semana. E por isso, os símbolos que nós usamos, eles realmente têm mais de um sentido. Jesus entra como rei, mas ao mesmo tempo, ele sabe que ele entra como condenado a morrer. Os ramos que nós usamos é símbolo de aclamação pelo rei, mas ao mesmo tempo também essa palma é o símbolo da vitória daquele que morre. Esse contraste do Domingo de Ramos. Jesus entra na sua cidade, como nós ouvimos lá no início da bênção, e ele morre fora da cidade. Ele é excluído da cidade onde estava a casa do seu pai, o templo. E por que a liturgia nos apresenta esse contraste? O próprio Jesus quis o Domingo de Ramos. Se nós olharmos bem, toda vez no Evangelho que Jesus faz um milagre, ele fala com a pessoa, quase todas as vezes, ele fala, não conte para ninguém. Jesus não queria se expor, não queria ser ovacionado. Quando ele multiplicou os pães, as pessoas queriam fazê-lo rei à força. E Jesus foge, Jesus se retira para um lugar escondido, porque ele não aceitou aquela aclamação. E o que é que acontece hoje? Jesus chama os discípulos e fala, vão na frente, peguem um jumentinho e tragam para mim. E se alguém perguntar por quê, olha que frase, diga, o Senhor precisa dele. O Senhor do céu e da terra necessita de um jumentinho. Ele tem todas as coisas, mas ele se esvaziou, segundo a leitura. Ele se esvaziou. E quando ele entra como rei, os reis entravam nas suas cavalarias. Jesus entra numa cena ridícula diante dos reis. Um rei que chega numa cidade montado num jumentinho, que não era um animal de montaria, foi algo ridículo. Mas por outro lado, por que Jesus, que não aceitou as outras aclamações, agora ele prepara a sua entrada em Jerusalém? Porque só agora é que essas aclamações vão fazer sentido. E por isso o contraste deste dia. Jesus aceita ser aclamado como rei, porque agora o seu reinado fará sentido. Ele entra para morrer. Talvez muitos ali pensavam, ele está entrando como rei, e certamente daqui a pouco, lá na frente do templo, ele vai sentar-se no seu trono. E aí se enganaram, porque o trono de Cristo ia ser a cruz. Aqueles que o aclamavam e colocavam seus mantos, certamente pensavam, lá ele vai ter o seu manto real, lá no templo é o Messias chegando, lá vai acontecer a coroação. Não aconteceu no templo, aconteceu no porão do palácio de Pilatos. E não foi uma coroa de ouro, foi uma coroa de espinhos. Jesus quis esse contraste, porque somente agora é que todos entenderiam por que os milagres não deveriam ser anunciados antes, porque achariam que ele era um curandeiro, achariam que ele veio para tirar todo o sofrimento e toda a dor, e ele não veio para isso. Quando ele multiplicou os pães, o povo falou, esse tem que ser nosso rei, porque nos dá de comer. Jesus não veio para ser um chefe político, por isso ele se escondeu, ele fugiu, não era esse o seu reino. Ele veio, como daqui a pouquinho o padre vai dizer para nós, não é? Dar o seu sangue para a remissão dos pecados. E a remissão dos pecados tinha um caminho para ser alcançada. Essa remissão era o caminho da cruz. E mais do que o caminho da cruz, as leituras hoje nos deixam claro, o caminho, algo que o ser humano rejeita, algo que nós achamos que nos humilha,
algo que nós achamos que tira a nossa dignidade. O caminho da salvação, da remissão dos pecados, da verdadeira libertação, era o caminho da obediência. Primeira leitura, o servo fala: o Senhor abriu os meus ouvidos e eu não voltarei atrás, eu vou obedecer. Eu ofereço as minhas costas para que batam, eu não vou retroceder. Não recusei a minha face ao que me batia. Segunda leitura, essa segunda leitura tem uma importância muito grande. Ela começa no céu e ela termina no céu. Mas entre esse começo no céu e o seu término, existe um grande tombo, uma grande queda. Jesus, na condição divina, assumiu a natureza humana, fez-se obediente, esvaziou-se de si mesmo. A glória ficou no céu. Esvaziou-se de si mesmo. Estamos caindo. Fez-se obediente. Obediente até a morte. E a gente fala, já é muito. Não acabou ainda o fundo do poço. Morte de cruz. Era a condenação dos escravos. Um romano não condenava um romano à cruz porque era humilhante demais. Não é? A condenação à cruz não era para todos, era para os piores. Por isso que a palavra cruz era sinônimo de maldição. Uma palavra que a gente não gosta de dizer, mas a cruz era sinônimo de desgraça. Ou seja, ausência de graça, ausência de perdão, ausência de coisa boa. Esse foi o tombo. Até aí chegou Jesus, porque ele se fez obediente. Era o caminho do Pai. O que é que levou o nosso primeiro pai a perder tudo que Deus lhe deu? A desobediência. Não comerás do fruto que eu disse para não comer. Desobedeceu. Então, a reparação da desobediência viria pela obediência. E Jesus entra em Jerusalém. Sim, ele é rei, ele merece ser aclamado, nós o adoramos, mas sabemos que ele está indo para a cruz. E São Marcos não conta detalhes. Ele não se demora no caminho, porque ele quer dizer para nós, é para a cruz que ele vai, é para a cruz que ele vai. Ele não se demora nos detalhes. E pela obediência é que Jesus nos salva. Mas por outro lado, queridos irmãos, esse tombo que eu disse, São Paulo faz agora o retorno. Por isso Deus o exaltou. Primeiro o exaltou na cruz. Depois realizou tudo aquilo que os inimigos provocaram na cruz. Se Deus o ama, que o salve. Deus o salvou. Não pôde salvar aos outros, salve-se a si mesmo. Ele se salvou, ele se trouxe de volta à vida, não é? Tudo aquilo que os inimigos disseram em provocação aconteceu, só que no tempo de Deus, não no tempo deles, não foi naquele momento, não é? Deus o exaltou, lhe deu um nome que está acima de todo nome. O nome de Jesus está acima de qualquer outro nome, porque nesse nome se unem duas grandes realidades: a humanidade e a divindade, numa única pessoa, a pessoa divina do Filho de Deus, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. E aí, São Paulo fala, não só no céu, mas também na terra. E não só na terra, até nos infernos, até nos abismos, os próprios demônios se prostram diante do nome de Jesus, porque é um nome divino, é um nome de Deus, né? E aí, Jesus está na glória de Deus Pai. Começamos no céu e terminamos no céu. Assim é a Semana Santa. Começamos com o triunfo de Jesus. Vamos ao fundo do poço. Vamos com Jesus. Semana passada nós meditávamos, queremos ver Jesus até no porão de Pilatos. Nós vamos estar com Ele. Mas depois também nós estaremos com Ele na sua ressurreição. Uma coisa muito interessante, vocês até que disseram, né, na parte que compete ao povo, a última frase da paixão segundo São Marcos: este homem era verdadeiramente o Filho de Deus. Assim São Marcos termina a paixão. Eu sei que não é fácil de lembrar, mas eu recordo a vocês. Sabem como que São Marcos começa o evangelho dele? Dizendo assim: Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. A primeira coisa que ele lembra ao começar a escrever o seu evangelho: Jesus é Filho de Deus. Na hora em que tudo conspirava para dizer que Jesus era um fracassado,
que tudo que ele fez deu errado, não só nele, mas também nos seus seguidores, nessa hora, no momento mais profundo desse tombo, São Marcos fala, ele é o Filho de Deus, humilhado, mas ele é o Filho de Deus. E é isso que nós devemos professar. Por isso esse contraste. Se por um lado nos alegramos porque ele é o Filho de Deus. Sofremos, nos entristecemos porque ele sofreu. Mas nós não paramos na cruz. Nós vamos até a ressurreição. Que nós possamos então, queridos irmãos e irmãs, acompanhar Jesus, estar com ele nessa semana, vivendo esses sentimentos que até nos incomodam, doem em nós. Mas nós trazemos em nós também a paixão de Cristo, como diz São Paulo, somos membros de Cristo. Nós sofremos agora um pouco em nós aquilo que a nossa cabeça sofreu na paixão. Acompanhemos Jesus no momento da dor, para estarmos também com Ele no momento da glória, no momento da ressurreição. Amém.